Olá, estamos de volta com a 4ª temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Hoje estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com as minhas sócias Luciana Grimber e Renata Ferrara. Essa 4ª temporada é sobre os temas recorrentes em direito de família, os campeões de audiência tão famosos. Hoje a gente vai falar sobre regime de bens, um tema super importante, tanto na dissolução do casamento como em casos de morte. Então, se você está passando por alguma situação parecida com essa, preste bem atenção. Mas a gente não dá aconselhamento jurídico para um caso específico. A gente fala em termos gerais, comenta a jurisprudência, as decisões por aí e assim vai. Se você está passando por essa situação e precisa saber mais sobre o regime de bens para o seu caso, procure um advogado. Luciana e Renata, sejam bem-vindas. A gente vai começar dando um resuminho de quais são os regimes de bens que vigoram no Brasil hoje. Por favor, faça às vezes. Bom, a gente tem 4 regimes de bens. 4 que a gente pode eleger, na verdade, e tem o da obrigatória que eu vou falar. Separação obrigatória. Então, hoje em dia, o regime legal, quando você vai se casar, é o regime da comunhão parcial de bens. Porque antes de 77, antes da lei do divórcio, a gente tinha o regime da comunhão universal. O que é o regime da comunhão universal? O que é meu, o que é meu, o que é seu, o que era seu, o que era meu, o que a gente tem é de todo mundo. Então, comunga todos os bens a qualquer momento. Então, se você ganhar uma herança, esse bem vai para os dois. Se você receber uma doação, esse também vai para os dois. Então, tudo que for adquirido onerosamente ou gratuitamente, então onerosamente você pagou, gratuitamente você recebeu, ou por herança ou por doação, é dos dois, na comunhão universal, que o próprio nome diz, é de todo mundo. O regime legal é o regime da comunhão parcial. O que é isso? Na hora que você se casou, tudo que foi adquirido na constância do casamento é dos dois. Tudo que foi adquirido onerosamente. De novo, comprou, é dos dois. Você é casado com o regime da comunhão parcial de bens e recebeu uma herança, a herança não comunica. Por quê? Porque foi recebido a título gratuito. Você foi falando e foi me vindo uma imagem na cabeça que eu acho que pode ser útil para ajudar as pessoas a compreenderem. Então, quando você fala comunhão total, pensa, o conceito é tudo está comum, tudo está na mesma cesta. Beleza. Tem uma exceção pontual, que é de você ter recebido algo por herança ou por doação, com uma cláusula específica que diz que aquilo não vai participar da comunhão. Mas é uma coisa, assim, é muito pelo do ovo, né? Quando você fala de comunhão parcial, você tem que pensar o seguinte: bom, eu tenho uma cesta comum, mas ela não é total. Ela é parte. Parte do patrimônio vai para essa cesta. Aí a importância é que é o que a Lu está explicando, assim, que parte é essa? O que vai entrar nessa cesta? É o que tinha antes, é o que tinha depois, é o que tinha não sei o quê, blá, blá, que é o que a Lu estava explicando, o antes e o depois. Eu acho que é legal eles pensarem no particular e comum. Tem uma parte dos bens que é comum e vai para essa cesta, tem uma parte que é particular e fica fora da cesta. O que está no particular? Tudo que as pessoas tinham antes de casar, tudo aquilo que eles receberam mesmo durante o casamento, mas a título gratuito. Doação, herança, ou o que a gente chama dos bens que entram, também os bens subrogados, que são os bens que entram no lugar um do outro. Porque eu acho que é legal eles terem essa ideia do antes e depois, mas como uma subclasse ali dentro dos particulares, porque senão as pessoas fazem confusão, né? Acha assim, eu recebi a herança, mas no curso do casamento. Não, a herança é do bem particular. Mas, toda herança, Renata, sempre. A herança, sim, mas os frutos e rendimentos da herança, o que geral... você está dizendo é o seguinte, parece simples, mas não é. Parece simples, mas não é. Você precisa ter... obviamente que tem umas regras, e tem sempre as exceções. Sim, verdade. Né? Bom, comunhão universal. Comunhão universal, já falamos. Comunhão parcial, Sim. Casou daqui para frente. Separação total de bens. O que é meu, antes, durante e depois. O que é seu, é seu. Nada comunica. Nada comunica.
E aí tem adoro esse. Aquele regime que só existe no livro. Na verdade, participação final dos aquestos, que eu fiz até uma lição de casa que eu fiz assim. Eu vou explicar primeiro o que é participação final dos aquestos. É como se você fosse casada com a separação total de bens, porque cada um tem a sua administração. E aqueles bens que forem adquiridos na constância desse casamento, eles se comunicam. Porém, por que é complicadíssimo? E eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém fazer. Por quê? Aí eu fui olhar no código, ele tem só 15 artigos para explicar esse. Impossível. Então, assim, enquanto o regime legal tem 9, o regime da separação total tem 2 e o da comunhão universal tem 5, esse tem 15. E, na verdade, ele até parece um regime da comunhão parcial de bens. Só que a peculiaridade disso é que, assim, você tem... ele não é tido como efetivo. Comprou na constância do casamento, é dos dois. Você vai ter que fazer uma apuração, o que cada um trouxe... Contribuiu para isso. Então, é uma bagunça, tanto que todos os artigos, se você for ler lá, ele é até fácil, porque ele parece o regime da comunhão parcial de bens. Mas tem essa peculiaridade, porque na hora do vamos ver, você tem que fazer uma avaliação, organização, saber quanto que um contribuiu ou não. Não, deixa eu explicar. Lembra que a Renata falou que a briga põe o cinto? Esse aí você tem que colocar cinto cruzado, porque vai dar briga. Uma confusão. E eu nunca vi aplicar, e você pede para alguém explicar, ninguém consegue explicar. Agora, para ter um pouquinho de humor, né? Aquele regime, o que é meu, o que é seu é nosso. Não tem. Não tem, não, mas isso é brincadeira, gente. Ótimo, não tem. Muito bom. Ou seja, resumindo, os regimes que são realmente usados no Brasil, comunhão universal, comunhão parcial e separação total. Separação total. E a gente tem, na verdade, até falando de exceções, a gente tem a separação obrigatória de bens, que a lei determina quando que você tem que adotar isso. Sim. Que basicamente que Desculpe. Não, que é basicamente quando você casa. Que a gente também já teve um episódio sobre isso. Vai lá para aquele outro episódio que a gente fala do idoso e tal, e ouve lá sobre separação total obrigatória. Sim, mas esse aspecto, que vá olhar o nosso... Aspectos jurídicos da longevidade. Aspectos jurídicos da longevidade. Se você casar com menos de 16 anos, você precisa ter autorização judicial. E principalmente, antes, você vai precisar de autorização judicial. E aquela história que a gente também comentou, que é, se eu estou divorciada, mas eu não fiz a minha partilha, se eu casar novamente... Separação absoluta. Separação total obrigatória. Por quê? Para não ter essa confusão do que era... A lei, muitas vezes, de forma clara, organiza isso. Porque se eu não partilhei o passado, você imagina a confusão que eu vou fazer nisso? Então, basicamente, são esses. Então, o que precisa fazer? Se você for casar, você vai lá e falar, eu quero o regime legal. Comunhão parcial de bens. Se for diferente, nós vamos ter que fazer um pacto. Então, vou entrar agora nisso. E o pacto antinupcial? Qual a sua função e quais são as vantagens de fazer um pacto? Bom, primeiro, o que significa fazer o pacto? Então, brigar antes de casar. Não deixe para brigar depois sobre aquilo que você pode brigar antes, gente. Ótimo. Não é? Mas eu vou falar uma coisa sobre isso. Eu acho que não, mas eu sou defensora. Tem que fazer, gente. Não, é assim. Temos que desvencilhar o romance do contrato de casamento. Sim. Mas nós nos amamos. Ótimo. Vamos combinar a regra desse amor? Porque enquanto você está amando, fica tudo ótimo. Mas depois dá uma confusão danada. Então, por que chama antinupcial? Porque não anti. Uma vez um advogado falou. Um estagiário colocou anti. Eu falei, meu amigo, não é anti-contra, é ante. Que antecede o casamento. Então, é antinupcial. Você faz essa escritura. E se você não casar, inclusive, essa escritura não vale nada. Então, é antes do casamento. Ele não é eficaz. Não é eficaz, O que acontece é o seguinte, você puxa, o regime legal da comunhão parcial de bens. Mas eu não quero casar assim. Eu quero ter um regime bem claro, que cada um tem a administração dos seus bens. Então, você tem que fazer esse pacto. Posso fazer uma parte aqui, que eu acho que esse é um ponto,
Não. Abre um Interrompendo parênteses. loucamente. Porque vocês perceberam o que a Luciana falou? O quê? Você quer casar no regime regime legal, comunhão Sim. parcial. Beleza, tal. Aí você pensa, não, eu quero ter um regime bem claro. Você percebe que nesse comentário está embutida a ideia que é real de que o regime da comunhão parcial, embora pareça super bom, ele não é um regime muito claro. É mesmo? E aí, isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que estão casando no regime porque é o regime legal, então é o melhor, eu não sei o quê. Ok, mas ele não é um regime claro. Por que ele não é um regime claro? Porque ele é um regime onde a titularidade do bem, ou seja, em nome de quem o bem está, não necessariamente corresponde à propriedade. Eu posso ter uma coisa que está no nome de um, está no nome do outro, e é dos dois ou não é. Então, você sempre precisa, no regime da comunhão parcial, investigar o quê? A origem aquisitiva do bem. O que é isso? Da onde veio o dinheiro que foi usado para comprar aquele patrimônio? E isso é uma coisa complexa, complicada. Né? É que o que eu acho, Rê, eu concordo com você, mas é assim, a lei, ela vai mudando, tanto que antes era a comunhão universal, porque as coisas eram mais simples. Uhum. Hoje em dia é comunhão parcial de bens, porque as pessoas estão construindo esse patrimônio Juntas. E aí, esse é o regime legal. Eu acho, de verdade, que a gente vai caminhar para o regime legal. Quer dizer, não acho. Eu vou reformular. Você deseja? Não é que nem eu desejo, então, mas desejo depende do seu público. Ok. Porque o que acontece é o seguinte, o regime da comunhão, da separação total, efetivamente ele é mais claro. Assim, é meu, é seu, não mistura, acabou. Mas para as pessoas que são mal informadas, se você não tem essa questão que o que foi adquirido na constância do casamento é dos dois, porque às vezes você tem muitas situações que só um trabalha e o outro não. Vai dividir igual. Trabalha... Na separação total, trabalha... Não, na comunhão vírgula, parcial. Sim. Trabalha, vírgula, de forma Remunerada, sim. Vírgula, porque existe isso que é muito importante no casamento. Às vezes um sua e o outro usa o braço. Um vai ganhar o dinheiro e o outro vai usar o braço. E isso é comunicável, né? Sim. Então, quando eu falo que vai caminhar para isso, eu não sei. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas fazerem pactos antinupciais com a separação total de bens. Mas não sei se o Estado vai abraçar isso. Mas voltando para o que a Lu estava falando no momento que eu interrompi, que ela estava dizendo, você quer o regime da comunhão, como regime legal, tudo bem, ótimo. Não, você quer um outro regime, tem que fazer o pacto. Então, esse é o momento de combinar. Isso, mas... Não é simplesmente um entregar um papel para o outro assinar. Vocês têm Mas que a minha construir dúvida é, juntos aquilo, né, Lu? Primeiro, se não for a comunhão parcial, Você tem que fazer pacto. tem que fazer pacto. Tem que fazer pacto. Uhum. Se chegar ali, for habilitar os papéis para o casamento, você vai lá levar a sua certidão de nascimento. Não basta eu preencher a separação total. Não. Se você não levar um pacto, você está concordando que é comunhão parcial de bens. Tá. E aí, nós vamos para a história do mais simples, que as pessoas precisam, nessa hora, sair do romance, ir para o contrato e fazer o acordo de forma clara e cristalina. Olha, eu não quero isso, eu quero isso. Ai, mas ela vai ficar, ou ele vai ficar achando que eu sou interesseiro. Gente, esse é o momento, gente. Esse é o momento. Já falei isso e vou Mas repetir. É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira. Eu tive um cliente queridíssimo, que queria fazer separação total. Não fez, casou, construíram um patrimônio incrível. Depois, por uma questão até da empresa, etc., tiveram que pedir a conversão, que a gente já vai falar sobre isso, a mudança do regime de casamento. E aí, tinha assim, será que ele vai continuar casado ou não vai? Acho que ele está querendo tirar o golpe. Não, eles estão super bem casados hoje em dia, continuam, porque essa não é a intenção, mas assim, estava incomodando, o cara passou 15 anos da vida dele atrapalhado com essa história. Isso faz um mal para o casamento. Então, de novo, quando você fala é mais claro, dá para ser a comunhão parcial de bens e deixar também super claro o que era meu, o que, assim, vamos passar uma régua e daqui para frente nós vamos construir junto. Mas, de novo... Na boinha. Vamos só fazer uma pausinha aqui. Onde está a grande parte das discussões? Porque os combinados ao longo da vida mudam e as pessoas muitas vezes fazem combinados sem combinar com o outro.
né? E aí a coisa embola. Então, por exemplo, na hora que foi casar, casou num regime de separação total, porque os dois estão lá, no começo da sua profissão, encantados, cada um com a sua vida, taraná, e não vamos misturar, porque pode ter o risco de um, o risco do outro, ótimo. Passa 5 anos, 6 anos, aquela família resolve crescer e resolve que vai ter um filho. Aí resolvem que um vai parar de trabalhar porque vai cuidar dos filhos. Eles precisam olhar para a situação patrimonial da família. Como é que essa mudança de combinado, porque lá atrás o combinado era que cada um estava cuidando da formação do patrimônio. Como é que isso vai ser impactado por essa mudança de planos? Porque se as pessoas lá no começo dissessem assim, ó, vocês vão casar na separação total de bens, mas só um vai trabalhar e o outro vai ficar cuidando dos filhos, ninguém ia casar nesse regime, gente. Ou então eles iam casar dizendo o seguinte, tá bom, mas aquele que não trabalhar vai ter direito a X, vai ter direito a Y. O problema é que as pessoas fazem um combinado, mudam o combinado no meio do caminho, sem parar para prestar atenção qual é o reflexo, qual é o impacto que aquilo tem na vida financeira. Aí, quando por algum momento o casamento chega ao fim, começa aquela discussão. Ah, mas eu não pude trabalhar, mas não sei o quê. Ele não deixou, ou eu não pude, ou ela não quis. Cara, as pessoas é o que eu mais escuto. As pessoas são adultas, elas são responsáveis por cuidar das decisões que elas tomam ao longo da vida. Aí, às vezes, escuta assim, mas se fosse discutir o pacto, não ia casar, então não case. Não. Entendeu? Tem de algumas novo, situações assim ficar também. vermelho uma vez do que ficar amarelo a vida inteira, porque se a briga vai começar pelo pacto, é porque tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque a falta de comunicação é grande. É fácil. Não é fácil. Nós estamos aqui falando. Não, mas poxa, a gente tem um certo... Acho que também o brasileiro tem um certo pudor de falar sobre dinheiro. Então, o americano faz essas discussões, essas negociações com mais tranquilidade do que a gente. Eu tive amiga que ia casar, não sabia quanto que a pessoa ganhava. Eu falei, mas quanto que vai contribuir? Minha amiga, é hora de você sentar isso há 25 anos atrás. Tem que sentar e saber o que cada um vai contribuir, como que vai fazer. Às vezes não é nem que a família cresceu, às vezes um deles vai se mudar para um outro lugar e alguém vai ter que abrir mão do Alguém emprego. fica doente, tem que parar de trabalhar. Agora sim, o brasileiro tem pudor de falar de dinheiro, tudo bem. Então ele tem que se responsabilizar por ter pudor de falar de dinheiro. Isso, o que não dá é para dizer, eu não sei o quê. Blá. Cara, nós estamos falando das pessoas adultas. Elas têm que se responsabilizar pelas suas escolhas. Não, e o que mais me irrita, e assim, não, mas não trabalhou porque não quis, tem 2 pernas, 2 mãos, ela que volte para o mercado de trabalho com 54 anos. Gente, assim, não! Porque acho que tem uma cultura também ruim, que às vezes a gente vai chegar na questão da divisão, né? Mas quando vai ser feita uma divisão patrimonial, às vezes tem gente que faz uma leitura de que aquilo é uma doação, não um direito que o outro tem ou a outra, a parte do patrimônio, né? Então tem até uma mentalidade como se tivesse... Quem trabalhou que é dono, tem muito isso também. E como se ele tivesse... das pessoas, que aquele que trabalha... Se só tem um que foi o provedor, vamos chamar assim, durante anos... 100%. E, em geral, os homens, às vezes, vêm com uma fala bem contaminada, como se fosse um presente, uma doação, uma liberalidade de dividir o patrimônio. E não um direito da outra pessoa garantido por lei, combinado desde o dia zero daquele casamento. 100%. Faz sentido? Totalmente sentido. 100%. 100%. Daquele que é o único provedor da família. Por qualquer razão que vai se divorciar, eu escuto 2 coisas. Eu que fiz o dinheiro. 100%. Aí vamos lá. Que ganhei o dinheiro. Agora, o que o advogado tem que responder para essa pessoa? Você fez o dinheiro muito bem, mas você escolheu esse regime, a regra é essa. Não vamos discutir sobre isso. Eu vou ser super justo. Eu vou dividir meio a meio. Justo? É a regra do seu regime de bens. Só falta completar, porque eu sou legal, né? Pelo amor de Deus. Não. Bom, enfim, não vamos entrar nessa, mas... Eu quero entrar num ponto que vocês falaram sobre a clareza. Me dá a impressão que, para as pessoas em geral, os regimes que estão na lei brasileira, eles têm várias exceçõezinhas. E isso complica a compreensão que as pessoas que não são da área jurídica têm do funcionamento desses regimes.
né? A Lu fez até o levantamento do número de artigos, a gente pode ver incisos, enfim. Mas tem exceções dentro de cada regime que dificultam a compreensão no momento que a pessoa vai casar, se ela não está bem orientada por um advogado, do que significa aquele regime e o que pode quebrar aquela regra geral. Esse é um ponto. E o ponto que eu quero trazer é o seguinte, além de tudo, quando faz o pacto antinupcial, a pessoa pode mesclar regimes. Delícia! Ainda bem que você fez essa pergunta. É o que eu mais gosto. Porque É a o pacto criatividade. Mas o pacto antinupcial, ele serve inclusive para isso. Quer dizer, há uma liberdade total? Total. Existe um questionamento, mas eu diria que sim, ele não é engessadinho. Aí sim, você vai contratar um advogado para criar em cima disso. Por exemplo, olha, o nosso regime é da separação total de bens. Porém, fica combinado que cada empresa que eu abrir, eu sou obrigado a dar 10% para outra pessoa. Ou eu tenho que dar uma renda X. E isso faz as pessoas. E, por favor, você que vai casar e quer organizar, a gente tem que ser criativo, transparente e fazer. Porque assim, você quer casar. Faz sentido para eles, né? Porque pode ser que a pessoa fale, não, eu quero que seja dessa forma, não faz sentido, vamos construir isso junto. Então, eu acho que assim, é muito importante, quando você for se casar, saber o que te espera, poder tomar essas decisões e criar em torno disso, porque vai dar um conforto para o outro chegar e falar, não, eu quero ser pintor. E a minha mulher vai ser CEO de uma empresa. E eu vou cuidar dos filhos. E tudo que ela construir vai ser nosso. Eu tenho uma teoria em relação a essas coisas, que é assim. As pessoas, em geral, quando elas vão montar uma sociedade, ter um sócio, elas querem tudo muito direitinho, muito organizado. Quando elas vão criar a sociedade, que talvez seja aquela que nasceu para ser mais duradoura e aquela com quem você vai compartilhar mais aspectos da sua vida, as pessoas, elas preferem pôr uma venda e saltar de paraquedas. Mas aí, por isso que eu falo que é contrato. Né? Então, agora, mas é que é a subjetividade da relação de afeto. Mas né? Agora eu vou ver o outro lado. Sim, tudo bem. Mas é que as pessoas precisam falar exatamente isso. Tem o romance e tem um contrato. Você está assinando um contrato. Casamento é contrato. Tanto que as pessoas falam assim, eu não queria que acabasse. Eu falei, mas todo contrato pode ser rescindido. Não, aí depende a forma que vai ser feita essa rescisão. Não, eu acho o seguinte, a pessoa que eu acho que, no fundo, hoje, no direito de família, os conflitos, as questões, os problemas, eles estão muito relacionados à falta de autorresponsabilização que as pessoas têm. Sem dúvida. Então, eu acho assim, a pessoa pode escolher não querer pensar sobre aquilo, pode, mas ela não pode culpar a subjetividade das relações para justificar a escolha que ela teve. Porque no mundo de hoje, as pessoas sabem bem o que significa um casamento. Sabem bem que você, ao se casar, você está criando ali, você está entrando numa relação de patrimônio também, de vínculo patrimonial. Então, eu acho que a gente precisa desglamorizar essa situação e justificar no afeto o problema que as pessoas têm de encarar as coisas como elas são. Né? Você precisa fazer isso, você precisa se responsabilizar pelas situações, até porque na organização de um pacto também é assim. Então, aquele casal está combinando como é que vai ser a vida daquela família. Não adianta chegar no advogado e querer que o advogado prepare isso para você. As pessoas, elas precisam se engajar e se envolver. O que é que nós, como um casal, entendemos, o que é prioritário para nós? Qual é a nossa... Eles precisam pensar de antemão. Está nos nossos planos ter filho ou não tem? Está nos nossos planos morar no exterior ou não? Está nos nossos planos... As pessoas precisam parar e revisitar isso. Por quê? Porque se elas não tiverem claro qual é a rota, o plano de voo que elas vão fazer juntas, a chance de terem um pacto que também não vai atender a expectativa deles depois é enorme. Aí eles vão ter uma regra que vai ser aplicada, mas que não vai atender e não vai ser entendida por eles como justas também. Bom, graças a Deus que Não agora a lei, inclusive, mudou, que se mudou tudo isso, você pode mudar. Eu acho que a gente está aqui como agentes de realidade, mas Muita realidade, né? Mas na prática, quando as pessoas vão casar e estão envolvidas no romance, estão apaixonadas, elas não têm essa clareza, elas não têm essa visão objetiva, nenhuma de nós. Não tem informação. E eu acho que tem uma questão também do princípio da confiança. Às vezes uma pessoa fala, então vamos fazer dessa maneira. E ela, independente de concordar ou discordar, tem o princípio da confiança, porque tem o amor ali
Então, mas envolvido. mais Então, uma razão pela lei determinar que a comunhão parcial de bens é o regime legal. tá, então, não estou Ser dizendo justo que elas... ou não é uma forma que, se você caiu de cabeça e não Sim. pensou, é a coisa que vai refletir Sim. mais ou menos o que Dá Pro um bem e certo pro que mal, foi. né, Lu? É. Pro bem e pro mal. Não, pro pro bem e patrimônio e pra dívida, porque as pessoas também esquecem disso. Bom. Mas é que pelo menos você faz o que é mais palpável ali. Sim. Porque se a pessoa sentou para falar quer alguma coisa diferente, é que teve reflexão. E aí a outra pessoa tem que ter a responsabilidade de sentar e discutir. Eu recebi hoje Hoje não. Semana passada, uma pessoa que falou assim, ele me pediu em casamento, aí me levou num cartório, me fez assinar uma união estável com separação total, e eu comecei a questionar, e ele foi meio agressivo, e eu assinei. Assinou? Agora, depois de 10 anos, você vem reclamar disso? Para mim, é responsabilidade. Então, assim, para tudo. Meu amigo, para tudo. Eu quero olhar isso. Ou não. Cai de cabeça e encara isso. Para complicar um pouco, além de todos os regimes de bens, com todos os detalhes e exceções que a gente conhece, a gente sabe que dá para mudar o regime de bens depois do casamento. Como é que é Graças isso? a Deus. Como é que funciona e em que casos, em geral, que vocês veem esse pedido de mudança? Bom, eu falei graças a Deus, vou explicar porque eu falei graças a Deus. Porque antes não podia. Então, você fazia aquele combinado e o combinado Forever. era para sempre. E, gente, o casamento, a gente vai mudando o casamento. As coisas vão mudar. É dinâmica, é vida. E a Então, economia, né? é economia, tudo vai mudando. Então, mas assim, era muito errado, na minha opinião, não poder mudar. Sabe quantas vezes eu fiz? Eu não sei, você é nova, não sei se você fez isso. Acho que você não Eu já chegou a ouvi fazer. falar, mas nunca fiz. quê? Divórcio, né? Fiz. A pessoa chegava e falava assim, olha, a gente quer mudar o regime. Então se divorcia. Divorcia, partilha e casa de Casar novo. de novo. Nossa, divorcia, partilha e casa de novo. Que O complicação. pior, Era o às caminho que a lei vezes- te dava para mudar o regime de bens dentro de um relacionamento. Você E encerra e pior começa de que novo. isso, Nem às sabia. vezes as pessoas, você fazia o divórcio, aí as pessoas não casavam e ficavam morando juntas. E a responsabilidade do profissional com isso, porque você está faltando com a verdade ali quando você está assinando um documento. Era muito chato isso, né? Então, Bom, e agora pode. agora, graças a Deus, pode. E é judicial. Então, Como é? estamos Fala. migrando para não ser, talvez, não. mas é judicial. Por Mas quê? Tem que pelo passar pelo rigor juiz. da regra, é judicial. Tem que entrar com Com uma a, açãozinha. com a ideia... É uma alteração de regime de bens, chama a Para ação. que isso, né? É para proteção dos terceiros que não estão ali participando da vida daquela Sim. família. Credores. Credores. Então, eu acho que a gente poderia ter outros caminhos, então, extrajudicial, tabelionato, tal. Talvez a gente evolua para uma situação como essa, mas hoje, se você disser, Renata, o que na lei está previsto é a alteração pela via judicial. E você, na verdade, você tem que justificar, você vai juntar uma série de certidões provando que você não está querendo fraudar credores. Tem muitos casos de mudança de regime que vocês fazem? Eu já fiz alguns e o que leva as pessoas a fazerem Era isso... a próxima pergunta. É muito... É a identificação, primeiro, a maturidade do relacionamento. Você perceber que você está sonhando para um lado, o outro está sonhando para o outro. Não significa que vocês querem se divorciar, mas do ponto de vista patrimonial... Não faz sentido. Um está querendo... ainda quer tomar risco, quer fazer atividades que o outro não. Então, é respeitar também os limites de cada um. Então, Olha, eu acho que uma coisa é bem bacana. Eu fiz jurisprudência no STJ. Com mudança de regime? Porque o que aconteceu foi, eu entrei, sei lá, era 2008, com esse pedido, e aí fiz uma partilha. Era de qual regime para qual? Era comunhão parcial de bens, eles queriam fazer separação total. Tá. Normalmente, O meu cliente ia tomar- é esse movimento. É Pra separação total. de mais comunhão para menos comunhão. Esse, em geral, é o... Geralmente. Tá. E o Porque que busca É isso que separar, a Renata falou. cada um O meu querer cliente dar a queria tomar destinação risco pra um- e a mulher falou, não quero tomar esse risco. Você está se metendo num lugar que eu não quero. Eu quero preservar o que a gente tem hoje em dia. Tá. E aí eu peguei e fiz uma partilha.
E aí, a juíza na época... Mas desculpa, você pediu a alteração do regime? Eu pedi a alteração do regime de bens e já fiz uma partilha para delimitar o que seria de cada um Perfeito. com aquela mudança. Implementando a mudança, porque também senão você não faz a partilha, fica aquela Então, mas muvuca, na né? época, a juíza falou, não, você não pode fazer partilha, porque a partilha só decorre da dissolução do Gente, casamento. Da onde que a pessoa tira isso? Não, né? não, então, tinha um acórdão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Dois, eu não vou citar quem é o desembargador, mas 2 desembargadores super respeitados, que pensavam diferente. Então, ela juntou esse acórdão e falou, não vou fazer. Aí, eu tive que apelar e a minha sorte grande caiu na Câmara desses desembargadores. Então, tomei pau no Tribunal de Justiça de novo. E aí, tive Mas que ir foi para uma Brasília. sorte, Lu, porque você fez jurisprudência. Então, não, de vira e mexe eu recebo publicação de outras pessoas, porque tá escrito lá, Luciana Valverde Greenberg, não sei o quê. Porque é isso, gente, porque vinham com essa história do que, é mancomunhão. A Porque tese é seguinte, que não poderia partilhar. não pode partilhar pelo seguinte, a natureza jurídica deste bem, ele é um bem que eles chamam de mancomunhão. Foi feito nessa constância do casamento. Sim. Só que o casamento não dissolveu. Perfeito. Então, ela continua com essa crosta. Então não pode partilhar. Não poderia, agora pode. Mas isso tá é um super... equívoco tremendo, pelo porque amor de a Deus. questão não é o casamento, a questão é o bem, ele foi conquistado na vigência daquele regime de bens Pois de é. comunhão, entendeu? As pessoas confundem a linha patrimonial da linha do casamento como Instituição. Cara, uma coisa, outra coisa. Que bom que eu não preciso terminar o casamento para mudar um regime de bens. Agora, como é que eu mudo um regime de comunhão para um regime de separação e já não digo o que é de cada um? Se a ideia disso é dar autonomia, é gerar responsabilidade, assim, liberdade com responsabilidade. Se eu não posso fazer isso, qual é a função prática da alteração? Então, eu não... Assim, tudo bem, é que toda mudança também precisa de um tempo de maturação, né? É Mas isso. hoje em dia a gente não tem mais essa questão. Não tem mais essa questão. É óbvio. que Pode mudar o regime e pode partilhar. Exatamente. Quer dizer, ao fazer a alteração do regime, vai ter que fazer uma partilha para Sim. começar o regime novo, Então, vai certo? ter que... Não tem que. Você pode escolher. Você pode escolher e falar, não, vou deixar esse patrimônio comum. Né? Você pode ter um imóvel, por exemplo, aí o que vai acontecer? Ao invés de, a rigor, né, você poderia até dividir aquilo e dizer, olha, nós só temos um imóvel. Então, nós queremos fazer a partilha, mas queremos manter meio a meio. Nós estamos transformando aquela comunhão num condomínio. E a pessoa pode optar por não fazer isso. Né? Mas, em geral, o que eu tenho visto mais é as pessoas porque aí organizarem. define. Porque se a intenção é preservar, né, geralmente é preservar o patrimônio, você já define o que é de cada um. Agora, se porventura for uma alteração reversa, né, de um regime de menos comunhão para mais comunhão, aí você não vai ter a partilha, Sim, porque na claro. verdade você vai englobar coisas. Uma das minhas teses era essa. Escuta, tem que fazer. Não, bom, enfim, X. Muito bom. Voltando para a regra geral do regime de bens, e se for união estável e não casamento, muda alguma coisa? Como que fica? Bom, então, a história é o seguinte. A união estável, ela é, por si só, ela acontece. Não precisa estar escrito que você tem uma união estável. Eu estou em união estável. Então, ela é fática. Obviamente que as pessoas podem fazer um contrato de união estável, que a gente tem visto cada vez mais, né? Uma escritura. Sim. Hoje em dia até faz bastante por escritura. E aí, se você faz na escritura, você coloca ali qual que é o regime de bens que você está elegendo. Se você não colocar nada, é igual ao casamento. Vai ser a comunhão parcial de bens. Senão, você pode fazer eleger outro regime. Mas a comunhão parcial da união estável é a mesma do casamento. Então, as regras são iguais. Se faz você o mesmo, e se faz o pacto antinupcial... Então, não faz pacto porque não tem a não tem núpcia, mas... Você faz ali na escritura. Na própria escritura da união estável, você já regulamenta mas como eu falei, como ela é fática, muitas vezes fática, não precisa estar escrito. Se você está em união estável com uma pessoa e não escreveu... Separação. Essa é comunhão parcial de bens. Comunhão parcial, desculpe. Essa é a regra. Sim. E aí a gente tem uma questão hoje que ainda é bem conturbada em relação a isso, é que durante muito tempo a gente tinha suporte ali da jurisprudência, enfim, para as pessoas passavam anos vivendo em união estável, aí às vezes
não estavam, nem tinham definido que estavam, ou para um era, para outro não. Demora um tempo, às vezes, né? Você não vê a união estável chegando. Olha, estou chegando. Não, quando você vê, você já quer tá lá viver em dentro, união né? estável comigo? Não é. Eu fui pedir de união estável. Já pensou? Isso, entendeu? Não é. E aí, o que acontece? Então, as pessoas, em geral, elas, quando já estavam em união estável, percebiam que queriam ter um regime diferente, que elas queriam eleger um regime diferente. E aí você podia fazer o pacto estabelecendo quando começou e desde logo você retroagia aquele regime de bens. Hoje em dia, por conta de algumas decisões, né? Sim, né? Não retroage. Não retroage, né? Você não pode retroagir. Eu não tenho exatamente uma opinião formada sobre isso. Mas eu vou dizer a razão. Né? Eu acho que a razão disso é que as pessoas estão vivendo nessa, achando, como é fática, tô achando que tô aqui na união estável em comunhão parcial de bens, tal, aí chega o cônjuge e fala, vamos oficializar? Mas olha, tudo que passou e eu criei é só meu. Aí você pegava a pessoa de calça curta, entendeu? Calça curta é bom, né? É calça curta que vai? Mas não, desprevenida, na verdade. Pode ser uma situação complicada. Então, você realmente põe... Que essa história dessa minha cliente que estava lá em união estável, quer casar comigo? Quero casar. De repente, então assina aqui. E aí tem essa janela. Eu falei, querida, você formalizou isso depois de 3 anos? Então, eu até falei, esse período é comunhão parcial de bens. Mas eu vejo um outro ponto também, que às vezes é o seguinte, às vezes... você não está achando que você está vivendo em união estável. Sim. Porque como a união, ela tem elementos subjetivos, Sim. União pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituir família, quantas vezes você não conversa? Você não vai, um acha que está namorando e o outro tem certeza que está em união estável. Então, também tem gente que não tá é uma namorando coisa... E o outro nem sabe que está namorando, né? Imagina união estável. Não necessariamente isso era uma coisa para fraudar uma ameação Sim. existente. Não necessariamente. Como tudo, algumas pessoas usavam mal o instrumento, mas eu acho que não essa decisão é para necessariamente. proteger essas pessoas que estavam desavisadas. Eu acho que a lei acho que faz isso. acho que talvez o que eu pensei nessa questão era um pouco talvez credores, porque de repente você está ali, a gente está sabendo que está vivendo em união estável. Mas vamos mudar. Então, assim, tem várias variáveis ali, mas eu não sei se o caminho da proibição é o caminho melhor, sabe? Porque você acaba tolhendo a autonomia um pouco, né? Que é inerente à união estável. Última pergunta, mas é a mais importante. Aplicabilidade do regime de bens na dissolução, né, no divórcio e na morte. As pessoas fazem uma confusão. Esse mas a gente pode falar rapidinho e fazer um episódio só sobre isso, né? Tudo vira um episódio, né, gente? É um negócio que tudo vira um episódio. Não saia daí, porque aqui, gente, é o Próxima seguinte. vez. Senta que lá vem história. Bom, então, de maneira resumida, eu acho que as pessoas fazem uma confusão. Eu acho que é mais complexo no caso da morte, porque no caso da morte tem meação e herança. Então, complica mais o entendimento. Mas, de qualquer maneira, na dissolução pelo divórcio, como é que se aplica o regime de bens? Eu vou tentar resumir assim, resumida. O pacto. Só um minuto. Eu vou tentar resumir. Você já viu ela falar alguma coisa resumidamente? Eu sou super concisa. Olha só. Você quer aprender sobre direito? Então, ótimo, porque a Luciana vai explicar tudo. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. O regime de bens escolhido, ele serve para caso durante a vida e no caso de ter um eventual divórcio ou uma eventual dissolução. E no caso de morte? Então, não. Por quê? Porque é o seguinte, vou te dizer. Porque o casamento também termina pela morte. Não, mas então é assim, por exemplo, é uma separação total. Assim, a separação total. Eu vou dar um exemplo bem claro. A separação total de bens, se ela é eleita assim, você casou nesse regime. A hora que você vai dissolver a união estável ou casamento, é esse regime que vai valer. Então, o que é de um, o que é do outro, acabou. Para apurar o que é de cada um. Morreu. A pessoa que é casada com a separação total de bens, ela não é meeira, porque não foi adquirido nada na constância desse relacionamento. Não, e aí só uma coisinha, porque eu acho que esse raciocínio que a Dora falou e que você falou, assim...
quando a pessoa morreu, o que acontece primeiro? Eu dissolvi o casamento pela morte. Aplica o regime de bens. Separação total. Isso que é super importante. Separação total. Não tem metade de um nem de outro. Então, cada um porque tem o que para é seu esse ponto. regime Para esse regime não se existe comunhão. Ótimo. Porém, Mas aí é um outro passo. Tá bom. Então, eu já dissolvi o casamento pela morte, eu já apliquei o regime de bens, eu já ganhei uma cesta ou não, de acordo. Ganhei no sentido da minha ação, o que né? tem nessa cesta por conta do regime? Por conta do regime de bens. Tá bom, ótimo. Aí eu vou pro segundo capítulo. Ok. E como herdeiro ou herdeira do meu cônjuge, tá, eu vou participar, eu não vou? O regime de bens impacta, não impacta? Aí é um Isso. outro capítulo. Vai no episódio Herança e Partilha. Que as pessoas acabam misturando um pouco, né? Sim. E no caso, por exemplo, da separação total de bens, o cônjuge, ele é herdeiro. Só um complemento. É que assim, não. O cônjuge, gente, eu acho isso uma coisa importante também. O cônjuge, ele é sempre herdeiro. Necessário. Se você vai lá Sim, porque a lei ele fala tá no rol. quem são os herdeiros, quem são os herdeiros necessários, quem são aquelas pessoas que a lei entende que eu gostaria que participasse da minha sucessão. O cônjuge está lá, ótimo. A questão é que tem uma ordem que a lei chama as pessoas para aquela história da ordem de entrar no avião, papapá. É assim, na primeira ordem vem os filhos e vem o cônjuge. Aí sim tem uma questão importante, a depender do regime de bens. Sim. Porque num regime X ou num regime Y, a pessoa não concorre. O que a Lu está dizendo é, Perfeito. na separação total de bens, o cônjuge, ele participa na primeira linha, já concorrendo junto com os outros. Mas por que eu estou falando isso? Porque na segunda linha é irrelevante o regime de bens. Sim. Se é para concorrer com os pais de quem faleceu, o cônjuge participa independentemente do regime de bens. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não... Tá, vamos... É porque o que acontece é o seguinte, na comunhão universal, você é meeira de tudo, então você não vai herdar nada, porque tudo daquele bolo, você metade. Mas se você for concorrer com o pai de quem faleceu, você vai herdar também. Porque na concorrência com os ascendentes, não faz distinção do regime de bens. Agora, essa distinção só existe na primeira linha. Bom, para fechar, vamos fazer um exemplo. Comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Pegar um caso típico, um casal com 3 filhos. Situação A, o casamento acabou pelo divórcio. Tá. Como é que fica? Então era assim. O nome partilha, que a gente falou no último episódio, tem a partilha dos bens do casal em decorrência do divórcio. Isso. E a partilha do bem deste casal, ou dessa família, em decorrência da morte. Então, Tá. a partilha do divórcio... Comunhão parcial. Comunhão parcial. 3 filhos. 3 filhos. Os filhos são filhos. Eles não vão receber nada. A partilha será entre marido e mulher. Comunhão parcial de bens, o que foi adquirido na constância deste casamento, será dividido. Como eles vão dividir, é problema deles. Não, Tá. Mas ele tem direito a metade daquilo que foi adquirido na constância do casamento. Mas um tinha uma casa anterior. É só dessa pessoa. Só dessa pessoa. Porque, lembra que a gente acabou de falar? Os bens anteriores a esse casamento são bens particulares, são só daquela pessoa. Por exemplo, então tinha uma casa na praia antes de casar. É só da pessoa que tinha. Ah, mas eles compraram um terreno ao lado para construir uma piscina e uma quadra de futebol. Ok, o terreno ao lado vai dividir pelos dois. A casa é só de quem já tinha. Lembrando que nesse exemplo, comunhão parcial de bens. Comunhão parcial Divórcio. de bens. Agora Ó, vamos para a morte. aí- Quem a gente vai matar? Não sei. O marido. Mata o marido. Mata o É. marido. Eu tinha um professor na faculdade muito engraçado Na que ele dúvida, falava... mata o marido. Ele falava, eu não sei por que em todos os exemplos jurídicos é o marido que morre. Bom, marido morreu, Marido comunhão morreu. parcial, 3 filhos. 3 Como é filhos. que fica? Então, O que se faz primeiro? Então, aí foi o que a Renata falou. Então, o que vem primeiro? Acabou o casamento. Regime de bens. Acabou o casamento. Tudo que foi construído na constância do casamento, eles são sócios. Então, a esposa, que já que a gente matou o marido, ela é meeira Ela recebe metade. disso que foi construído na constância do casamento. Ela não Como se fosse um divórcio. Então, ela não Como recebe se isso fosse de... porque o marido morreu. Ela recebe isso porque o casamento terminou. É dela. É por força do regime de bens. Já é dela. Ela é direito dela. Tanto que não tem nem imposto aí, olha que maravilha. A outra metade, Tô a outra gostando metade... desse cenário em que o marido morre. Então, Brincadeirinha, Gustavo. a outra metade, que é
em tese, só dele, vai para os filhos essa metade. Perfeito. Tá bom? Então, na verdade, Lu, eu acho que a gente precisa só dar um passinho atrás. Não, mas é porque senão vai gerar confusão. Esta metade, que seria do marido por força do regime de bens, integrará a herança dele, que pode ser só isso ou pode ser composta também por bens particulares. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Entrou na herança. Aí, o segundo ponto é quem vai participar dessa herança? Quem vai herdar? Quem vai herdar? Neste exemplo, que é dos filhos, 3 filhos. 3 filhos. Os filhos vão herdar sozinhos aquilo que era comum, que era do pai, dentro daquele regime de bens. E os filhos vão concorrer com a mãe naquilo que era particular do pai. Se houver. Beleza, se houver. No seu exemplo, desculpa, da casa da praia, No terreno, A casa da praia vai seria- ser dos 4. Um quarto, um que quarto, foi um quarto. comprada antes do casamento. Isso. Certo? Não, é isso, exatamente. É exatamente. porque e eu- o terreno era dividido. Agora, que era meu ponto de divergência com a Lu, a questão era a seguinte. Imagina que esse casal não tivesse filhos. Ele faleceu, só que ele tinha... Divergência, ela que falou, não Não. falei. Você falou que era divergir. Não. Não. Ela perguntou, você quer divertir? Eu falei, não vou comentar. Ah, vou ignorar. É verdade. Ela já conhece o que você pensa diferente. Não, porque Vamos lá. aí não, mas é só porque eu acho que ela nem pensa diferente, mas quero explicar para mostrar que no fundo a gente pensa igual. Imagina que esse casal Não tem filhos. não tem filhos, mas o marido que morreu, esse marido, o pai dele já tinha Você morrido. tá na comunhão parcial. Comunhão parcial. O pai dele já tinha morrido, ele tem a mãe. Então, o que vai acontecer? A mesma coisa. Ele faleceu, Regime terminou de o bens. casamento, regime de bens, a mulher recebe metade do que eles construíram juntos no curso do casamento. Beleza. Aquela que era metade dele vai para onde? Vai para a herança dele. Quem Sim. vai participar da herança? A esposa junto com a sogra, independentemente do regime de bens. Porque nessa linha de concorrência, o regime de bens não importa. Ou seja, é perigoso matar alguém se a mãe dele está viva ou o não pai. mate E o não tem marido se a filhos. sogra tiver... E sem filhos. Sem filhos, entendeu? Agora, mas eu isso vou te é menos falar, comum, né, Lu? Então, é menos comum. Excelente. Eu quero resumir de novo. Uhum. Então, Porque senão o pessoal resume vai que a ficar- gente vai fechar. Não, a verdade é o seguinte. Quem é casado com o regime da comunhão parcial de bens, ela vai ser meira no que foi construído junto. E ela vai ser herdeira dos bens particulares. Perfeito. Se houver. Se houver. Perfeito. Vamos supor, Esse é um resumo. resumo. Esse é um vamos resumo. supor que Sim. o que aconteceu é o resumo. seguinte: a família só construiu coisas na construção do casamento. A mulher vai ser meira de tudo isso e a outra metade vão ser os 3 filhos. A mulher não concorre Exato. de novo, porque senão ela fica ganhando mais do que ela tem direito, por É. exemplo. Não, eu Entendeu? concordo com a Lu no sentido de que isso é o que estaria no trailer do filme. Isso. Aí no filme a gente vai detalhando a concorrência, mas isso é o conceito que precisa estar no trailer do filme, para a pessoa precisar estar. É porque eu acho que o registrado. mais importante é o seguinte: as pessoas precisam saber que o regime eleito por elas, no caso de falecimento, é outra coisa. Porque muita Sim. gente fala assim, ai, nossa, mas... inclusive tem um questionamento disso. Puxa, eu estou casando com a separação total de bens. Eu não quero que ela participe do meu... das Da coisas... minha herança, do que é meu, do que eu só construí isso. Ou eu quero ter liberdade para definir a participação mas é dela que aí, dentro se de a um gente for- testamento. A verdade é o seguinte, se a gente for descobrir por quê, antes a gente tinha o código a lei da mulher casada, que aí é uma complicação, mas era assim, era para amparar aquela pessoa que foi obrigada a casar com a separação total de bens e morre o marido, e o pessoal assim, beijinho no ombro, Tchau. agora você se vira. Então a lei, como isso saiu, e aí tinha um negócio de usufruto, uma coisa também, bem mas complicada. também porque você não tinha concorrência sucessória, né? Você Uhum. tinha descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, o cônjuge ele só participava da herança se não tivesse descendentes nem ascendentes. Então, Muito bom. tinha um... Ela O falou sis- muito bom 3 vezes, ela quem sei mais. o sistema era diferente. O sistema era diferente, né? A A gente situação quer era falar. diferente. E aí, só uma coisa. Por que o cônjuge só participava na terceira linha? Porque se você voltar um pouquinho... Era comunhão universal. Era comunhão universal, o regime de bem, o regime de de bens novo, legal, né? a vida é Então, dinâmica, as coisas são dinâmicas e a lei ela vai se adaptando. Duro é aquela pessoa que pega a lei na transição, porque fica atrapalhado tudo. Mas paciência também. É o Agora que eu vou é. encerrar. tá Vai, bom. fala muito bem.
Nosso tempo acabou, faz tempo, mas elas não param de falar. Isso aqui é um show jurídico. gente, Luciana Grimber, Renata Ferrara, imperdível. Baixa o aplicativo, segue a gente no Instagram, os nossos _ podcast no Spotify e outros tocadores. Muito obrigada e até a próxima. Bye, bye.